Boa tarde a você que está aí nos acompanhando. Estamos mais uma vez gravando mais uma mensagem para a sua reflexão, para a sua vida, para um entendimento maior de como você deve se conduzir aqui na Terra para alcançar aquilo que Deus tem de melhor para você. Então, o tema nesta hora, nesse momento de reflexão, vai ser um tema sobre idolatria. E o tema, o título da mensagem, você pode colocar: Idolatria, um pecado que atinge a todos. Você talvez esteja se perguntando, mas eu sou idólatra? Eu tenho ídolos? Eu já me converti a Jesus, eu já aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu frequento a igreja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu participo de grupos de estudo. Será que eu tenho ídolos no meu coração? Eu vou te dizer que com certeza sim. Você, eu e todos. Porque a idolatria é algo concernente à nossa natureza humana. A nossa natureza humana é a natureza de pecado, é uma natureza caída, caída da graça. Então, a nossa natureza humana, que é essa natureza que nós herdamos de Adão, depois da queda de Adão e Eva, é uma natureza que, com certeza, manifesta também o pecado da idolatria. Não tenha dúvida disso. Você pode ser uma pessoa até muito entregue a Deus, você pode ser uma pessoa proativa, mas no fundo, você e eu, com certeza, temos alguns ídolos. E precisamos identificar esses ídolos para podermos banir ele da nossa vida com a graça de Deus, porque não é algo fácil você tirar um ídolo do seu coração. Um exemplo que eu posso lhe dar, para ficar mais claro, é que você, mesmo sendo uma pessoa muito entregue à igreja, ao pastor, né, as coisas da igreja, as atividades da igreja, isso pode desenvolver em você um orgulho muito grande por aquilo que você está fazendo, que você está servindo a Deus de uma forma tão dedicada, e isso pode se converter em um ídolo, mesmo você estando andando nos caminhos do Senhor e estando dentro da igreja, prestando um serviço aos irmãos, à comunidade, a quem quer que seja. Então, o ídolo é algo muito sutil que nós precisamos, com certeza, identificar. Então, nós podemos perguntar: o que é um ídolo? Qual a definição que nós podemos dar para o ídolo? Uma das definições que nós podemos estabelecer aqui é: um ídolo é qualquer pessoa ou coisa que tome o lugar que é devido somente a Deus. Qualquer pessoa ou coisa que tome o lugar que é devido somente a Deus. Se você deixa, por exemplo, de ir para a igreja frequentemente para você ir a um jogo de futebol que você ama muito do seu time, você está substituindo aquele lugar que é de Deus, que é necessário para o seu crescimento espiritual. Você estar na igreja, você está substituindo por estar no estádio de futebol. Não que você não possa ter um time favorito, não que você não possa ter um time que você vai torcer, mas na hora que você faz essa troca, você está dando mais valor ao time de futebol que já se converteu em um ídolo para a sua vida, em vez de estar na igreja, crescendo espiritualmente, alcançando mais do poder de Deus, para você ministrar mais a Deus naquele raio de ação que ele te colocou. Então, o ídolo é sempre alguma pessoa ou alguma coisa que tome o lugar de Deus. Então, a idolatria se refere a qualquer prática de adoração a ídolos em forma de objetos ou pessoas, que pode ser religiosos ou não. Não necessariamente são religiosos, pode não ser religiosos, como no caso do time de futebol. Por exemplo, da música, se você é uma pessoa que tem ligação com música,
você está dedicando muito tempo à música e tirando o tempo de Deus da sua vida por causa da música. Então, é uma prática de adoração a ídolos em forma de pessoas ou objetos que podem ser religiosos ou não, e também de desejos equivocados. Nossos desejos podem se converter também em um ídolo, então tenha muito cuidado, porque o nosso coração humano ele é enganoso e ele tem desejos carnais, humanos, que fogem da vontade de Deus. Isso pode se converter também em um ídolo. O único Deus, e na minha concepção, e provavelmente na sua também, o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Então, somente a Ele devemos render adoração, render culto. Se você estiver rendendo culto ou adoração a qualquer outra coisa que não seja o Deus de Israel, você está se convertendo num idólatra. Fique atento a isso. O apóstolo Paulo nos dá uma recomendação em 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 14. Ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. O apóstolo Paulo desenvolveu um amor muito grande por todas aquelas igrejas, né, que ele mandava cartas, que ele pregava, que ele acompanhava. E uma recomendação dele é que nós fujamos da idolatria, porque a idolatria nos persegue. Por isso, nós temos que fugir da idolatria. E por que nós devemos fugir? Principalmente porque ela é uma obra da carne. Quando eu falo carne, natureza humana. Ela é uma obra da nossa natureza humana caída. Ela não faz parte, a idolatria não faz parte das manifestações do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Então, se você quer buscar o caráter de Cristo na sua vida, você tem que fugir da idolatria, porque a idolatria não faz parte das manifestações do fruto do Espírito. Agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos travar um duelo muito grande, muito forte, dentro de nós, para nós fugirmos dos nossos ídolos. Porque se nós já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, se nós já reconhecemos a Jesus como Deus, como o único Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele já está habitando em nós, através do Espírito Santo. A vida de Cristo está crescendo em cada um de nós, pela nossa dedicação, pela nossa busca. Mas nós ainda temos ídolos identificados por nós mesmos. Ninguém precisa apontar o seu ídolo. Você precisa identificar o ídolo que está dentro do seu coração. Aí vai começar uma batalha, um duelo muito forte, que é entre o Espírito Santo e entre a sua natureza humana. Então, todo cristão enfrenta esta batalha, enfrenta esse duelo, que luta contra a idolatria que cada um de nós temos e que nós precisamos identificar quais são os ídolos que ainda estão em nós. Jesus diz na Bíblia que ele é o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14, 6. Então, se Jesus é o caminho, e se esse caminho nos leva à verdade e à vida, não tem por que escolher outro caminho. Vamos escolher o caminho de Jesus, que nós estamos aí perseguindo a verdade e perseguindo a vida eterna. E uma outra coisa que está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, é que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É ele que faz essa ponte de ligação entre o homem, com a natureza caída, e o Deus Pai. Ele veio exatamente para cumprir a missão dele, morrer por toda a humanidade, trazer a salvação e mediar esta reconciliação. Então, Jesus é o único mediador. Não busque outro mediador para você se aproximar de Deus. Não busque outros deuses, não busque outros ídolos, não busque qualquer outra coisa que possa lhe servir de bengala
para você caminhar sobre esta terra. Você não precisa disso. A única coisa que você precisa é crer em Jesus, pedir essa graça para entender e aceitar que Ele é o seu Salvador, é o seu Redentor. E só através de Jesus é que nós vamos nos reconciliar de Deus, porque nós temos uma natureza caída, uma natureza de pecado. Jesus é o único mediador. Não busque qualquer outro ídolo para ser esse mediador, porque não vai funcionar. Você não vai alcançar esse objetivo de se reconciliar com Deus. Então, você pode dizer para você mesmo e pedir a graça para que Deus lhe dê esse convencimento. A Bíblia diz que quem nos convence é o Espírito Santo. Peça esse convencimento ao Espírito Santo e diga: meu ídolo é Jesus, porque Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele nunca vai te abandonar. Se você clamar a Ele, se você pedir ajuda a Ele, Ele nunca vai lhe abandonar. E Ele me ama incondicionalmente, ou seja, não importa quem eu sou, quais os pecados que eu ainda tenho, Ele me ama se eu o aceitei como meu Salvador. Então, Jesus é perfeito, é fiel e me ama incondicionalmente. Por isso, eu creio que Ele é o único mediador para a minha reconciliação com Deus Pai, para que se estabeleça essa volta para o Éden. Então, um dos maiores motivos para o desenvolvimento da idolatria em nós é a falta de fé. Se nós não temos fé, ou se nós temos uma fé equivocada, em vez de ter a fé em Jesus, em vez de ter a fé na doutrina cristã, nós temos a fé em homens, em outros deuses, em coisas materiais como dinheiro, sucesso, isso é um grande motivo que você está dando para desenvolver uma idolatria na sua vida, para que esse ídolo cresça dentro de você. Então, nós precisamos ter essa convicção e não ficarmos nunca duvidosos de que Jesus sempre será fiel a nós se nós depositarmos a nossa confiança nele. Porque muitas vezes Deus demora, de responder os nossos pedidos. Alguns pedidos são respondidos rapidamente, mas outros ele demora um pouco e ele sabe por que demora. E quando ele demora, às vezes nossa fé é enfraquecida e nós vamos pedir ajuda a outros deuses que se convertem em ídolos para nós. Então, nós precisamos entender o agir de Deus para que nós não saiamos deste caminho da verdade e da vida. Porque muitas vezes Deus demora porque Ele quer fazer uma obra maior em você. Ele quer desenvolver em você uma fé mais forte. Ele quer desenvolver em você uma perseverança, uma paciência. E você com isso está crescendo em Cristo. Então, você nunca pode abdicar da fé que foi colocada em seu coração. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir de Deus, trazer uma convicção ao nosso coração. Você nunca pode se afastar dessa convicção, porque isso pode acontecer. Coisas podem acontecer que queiram te afastar dessa convicção. Nós sabemos que quando o povo de Deus saiu do Egito para ir para Canaã, recebeu uma libertação incrível, do Egito, que estavam lá como escravos, viveram milagres incríveis, como o mar vermelho se abriu, eles passaram a pés enxutos, e os soldados do faraó que estavam perseguindo ele, todos morreram. E depois que eles saíram do mar vermelho, o mar se fechou, e eles entoaram cânticos de louvor a Deus, cântico de Moisés, cântico de Miriam, como uma forma de gratidão. Mas é interessante a gente observar que o povo andou um pouco mais, sentiu algumas dificuldades e já estavam se voltando, para
outros ídolos, se esquecendo daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Nós somos assim também, viu? Quando o povo chegou no Monte Sinai, que Moisés subiu ao monte para ouvir de Deus e receber os 10 mandamentos, e Moisés se demorou lá no monte, o povo lá embaixo ficou desesperado, achando que Moisés tinha morrido, que não ia mais descer, e começou a esculpir bezerros de ouro para adorar. Isso é uma coisa muito grave. Nós não podemos deixar que essa convicção que veio ao nosso coração, um dia veio essa convicção ao seu coração e ao meu coração, e eu aceitei a Jesus como meu Salvador, meu resgatador e o único mediador entre eu e o Pai. Essa convicção nós nunca podemos perder, mesmo que venham dilúvios, tempestades, furacões, nós não podemos perder essa convicção, porque Deus é fiel, não importa o que você vai passar, as tribulações que você vai passar, Deus é fiel e Ele vai honrar a sua fé. Aconteceu também uma experiência interessante com Paulo e Barnabé, está lá em Atos, capítulo 14, verso 8. Eles estavam em Listra e tinha um certo homem que era coxo. Ele tinha os pés lesados desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu assim. Paulo estava lá visitando aquela cidade e com a intenção de levar a palavra de Deus àquele povo grego, que o grego tem muitos deuses, né? Mas quando ele olhou para esse homem coxo, Paulo conseguiu enxergar que ele tinha fé no coração e ele tinha fé para ser curado. Então Paulo disse em voz alta a esse homem: levanta-te direito sobre teus pés. E ele na mesma hora se levantou, saltou e andou. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele ficaram assombrados. Este homem está fazendo milagre, ele é um Deus. E aí queriam adorar a Paulo e a Barnabé como deuses. Mas Paulo e Barnabé já tinham uma maturidade cristã e já sabiam que não iam poder aceitar aquela adoração, porque nada foi feito através de Paulo e Barnabé. Tudo foi feito através do poder de Cristo em Paulo e Barnabé. Nós somos instrumentos usados para trazer cura, trazer libertação, libertar demônios, trazer a palavra de salvação. Nós somos somente um instrumento que Deus usa, mas o mérito é todo dele. A idolatria deve ser toda para ele. O culto deve ser todo para ele, para o Senhor e não para nós. Nós não devemos aceitar culto nem adoração de ninguém. Então, nós devemos ter muito cuidado com a idolatria a homens, ou seja, nós idolatrarmos a homens, e devemos ter muito cuidado com a idolatria de homens querendo nos idolatrar. Porque toda idolatria acaba se convertendo em uma imagem que fica gravada na nossa mente e nós só enxergamos aquela imagem. Não é questão só de você adorar imagens esculpidas, não. Isso é idolatria também. Mas tem essa outra idolatria que é muito mais sutil e que às vezes nós nem percebemos. Nós convertemos aqueles ídolos em imagens diante de nós e nós só enxergamos aquilo. Vira uma obsessão. Então, a idolatria, quero chamar mais uma vez a atenção, é algo muito sutil. E muitas vezes nós não nos damos conta de que nós estamos adorando algo ou alguém. Às vezes nós idolatramos nosso próprio trabalho dentro de casa ou na rua, nós idolatramos a nossa forma de fazer as coisas, que conseguimos atingir uma perfeição maior em fazer cada coisa, uma determinada coisa, e aquilo acaba se convertendo em um ídolo. Então é algo muito sutil que nós devemos estar bem atentos para não alimentarmos esses ídolos dentro de nós. Aqueles que têm, por exemplo, um ministério dentro da igreja, pastor, profeta, evangelista, os ministérios dados por Deus, ou algum outro
dom que recebeu de Deus e que está atuante na igreja, também pode se converter em um ídolo. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, a idolatria é algo muito perigoso que nós precisamos estar muito vigilantes das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para não estar convertendo coisas e dons, às vezes, que recebemos e ministérios que recebemos em ídolos. Uma outra experiência que nós podemos citar aqui é a experiência que Pedro viveu na casa do centurião Cornélio. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou e adorou a Pedro. Mas Pedro, na mesma hora, percebeu o espírito de idolatria, mandou ele se levantar e disse: eu sou homem como você, não me idolatre. Se algo aconteceu de bom na sua vida, agradeça a Deus, cultue a Deus, porque é dele que vem o poder. Então, só as pessoas caídas, que ainda não conseguiram se libertar da sua debilidade humana, da sua natureza caída, que ainda não estão andando, né, com Jesus, ou mesmo os que estão andando com Jesus, mas não atingiram ainda uma maturidade maior, podem cair na idolatria e aceitar o culto a si mesmo. Agora, um detalhe importante da gente falar aqui é que a idolatria sempre nos persegue. Mesmo que você esteja andando com Jesus, você esteja crescendo dentro da igreja, você esteja congregando, em comunhão com os irmãos, a idolatria sempre estará nos perseguindo. Não tenha dúvida disso. E o Senhor deixou no segundo mandamento, algo que merece ser lido aqui. E ele diz o seguinte: não farás para ti imagem esculpida. Ou seja, não esculpa nenhuma imagem para transformar ela em um ídolo. Nem figura alguma do que há em cima no céu, não faça figura do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Uma outra recomendação, o que ele está dizendo? Não construa ídolos, de hipótese alguma. Uma outra recomendação, não te encurvarás diante delas, não preste culto a nenhuma delas. Não se encurve diante delas e nem sirva a elas. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, ele zela por nós, nós não precisamos cultuar ninguém, ele zela por nós, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, quando você está idolatrando algo, idolatrando alguém, você está trazendo uma maldição para a sua casa. E essa maldição você pode passar para o seu descendente, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Porque se você não está cultuando a Deus, está cultuando um ídolo, Deus vai permitir que essa maldição, essa iniquidade passe para a sua descendência. Então, tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque se libertar de uma maldição não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Então, ele diz que visita os filhos até a terceira e quarta geração. E ele usa de misericórdia. Veja que coisa maravilhosa. Ele usa de misericórdia com aqueles que amam a ele e que guardam os seus mandamentos. Então, vamos procurar sempre amar cada vez mais a Deus, cultuar cada vez mais a Deus, idolatrar cada vez mais a Deus, porque ele usará de misericórdia não só para nós, mas também para a nossa descendência. Tem um cântico que nós cantamos na igreja que diz: toma a minha vida, meu Senhor, para ser consagrada a ti. E a chave é essa, é você consagrar cada vez mais a sua vida a Cristo. Se você consagra cada vez mais sua vida a Cristo, você não vai dar espaço para ter ídolos.
Então, nós estamos vendo que a idolatria é algo seríssimo e gravíssimo para a nossa caminhada cristã. Agora, eu vou te dar mais alguns exemplos de ídolos que você pode cultuar no seu coração. O sucesso pode se converter em um ídolo e você cultuar o sucesso em seu coração. Você dá uma importância muito grande, sem perceber que o sucesso que veio sobre a sua vida foi uma dádiva de Deus. O dinheiro, você pode cultuar também o dinheiro e converter ele em um ídolo. Mas foi uma graça que você recebeu e você deve usar esse dinheiro com sabedoria e segundo a direção de Deus. A comida, tem gente que cultua muito a comida, né? Gosta muito de cozinhar, tem prazer em cozinhar e não consegue fazer mais nada a não ser cozinhar. Não tira nenhum tempo para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, crescer em Cristo, porque está cultuando a comida. A casa, muitas mulheres cultuam muito a casa, né? Eu gosto de casa arrumada, eu gosto de casa limpa e cheirosa, mas tem uma hora que eu tenho que dizer, eu vou parar, porque agora eu quero buscar o Senhor. Eu vou parar porque eu quero usar esse tempo para estudar a palavra. Então, temos que ter muito cuidado. O trabalho também, os homens às vezes, agora as mulheres também, né? Podem cultuar bastante o trabalho. E desenvolver um amor tão grande pelo trabalho, que não faz mais nada na vida a não ser trabalhar. E muitas vezes prejudica a família, porque deixa de ter a convivência que precisa com a família. E também deixa de cultuar a Deus, porque por falta de tempo, por cansaço já de tanto trabalhar, e fica cultuando o trabalho. Então, irmãos queridos, vamos ficar muito atentos à idolatria e vamos seguir esse conselho que o apóstolo Paulo nos deixou. Fugir da idolatria, fuja da idolatria. Primeiro você tem que ter o discernimento na sua vida. Não precisa ninguém lhe apontar o seu ídolo. Você tem que ter o discernimento e conseguir detectar quais são os ídolos que você tem no seu coração. E a partir daí, você vai armar estratégias. Você vai traçar estratégias para você fugir dessa idolatria. E a melhor forma de você fugir da idolatria é você, em vez de você dispensar um tempo para aquele ídolo que está dentro de você, você usa esse tempo para estar na igreja, para estar no culto, para estar cultuando a Deus, para estar lendo a sua palavra, aprendendo da sua palavra, esquadriando a sua palavra. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é uma mensagem muito importante para a nossa vida cristã e para o nosso crescimento em Deus. Uma boa tarde para vocês, espero que vocês estejam ouvindo as mensagens e crescendo também em Cristo através dessas mensagens. E até um outro momento.